Bom dia! Hoje é um dia que não terá atendimentos, porque hoje eu estaria ministrando um curso presencial, mas acabou que a minha aluna teve um imprevisto e não vai conseguir. E aí eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, porque às vezes as pessoas não entendem, né, o quão importante é. Quando as alunas elas fazem a matrícula comigo, tem um processo de matrícula, é um processo mesmo, sabe? E um desses passos desse processo de matrícula é o contrato. Elas assinam um contrato onde elas concordam com a data e o horário desse curso. E essa aluna específica, o curso dela era para ter sido lá em julho. Aí quando chegou em julho, ela falou para mim assim: Michele, a gente pode trocar a data do meu curso para agosto, porque eu vou estar de férias, vai ser mais tranquilo para mim e tudo mais. Você consegue trocar? Eu abri uma exceção, coisa que eu não faço, porque se você marcou quando você fechou o contrato aquele dia, é porque aquele dia eu entendo que você já tenha se programado para aquilo, mas enfim, abri a exceção e aí a gente mudou para agosto. O que que aconteceu? Quando chegou em agosto, ela teve outro imprevisto, dessa vez realmente mais sério e mais grave, né? A filha dela acabou estando aí enferma e aí ela não pôde ir. Só que eu sempre marco o curso aos domingos. Para quê? Para não interferir na agenda. Mas como ela pediu, falou que seria melhor durante a semana, eu fechei um dia da minha agenda para poder ministrar o curso para ela. E aí, ela não vai. Então, o que que acontece? Quando eu já trabalhei, né? Para quem não sabe, eu já trabalhei há algum tempo como cerimonialista. E mesmo antes de ter trabalhado como cerimonialista, eu já tinha esse entendimento. Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito correta, muito caxias, assim, com as coisas. E, trabalhando como cerimonialista, eu entendi algumas coisas. Por exemplo, a pandemia foi algo, assim, absolutamente atípico. Foi um verdadeiro imprevisto. Não interessa. Quem estava com o casamento marcado na pandemia e não pôde realizar o pagamento, os buffets, os lugares aonde o pessoal tinha alugado para o casamento, decoração e tudo mais, devolveu o dinheiro não, galera. As pessoas realmente pagaram por um serviço que não utilizaram. Ou, por exemplo, até hoje, né, quando você é uma coisa assim mais corriqueira que acontece na vida de todo mundo, a pessoa matricular na academia e não ir à academia. A academia devolve seu dinheiro? Então, assim, são coisas que as pessoas às vezes acham que por a gente ser prestador de serviço, por nós sermos empreendedores, que a gente tem que devolver. E no contrato, ela não me cobrou, tá, gente? Não tô dizendo que ela cobrou, não. Mas eu expliquei para ela que se ela quisesse agendar novamente uma outra data, uma terceira data, que ela teria que fazer o pagamento da matrícula novamente. Por quê? Porque há um custo quando a aluna faz a matrícula. Primeiro, de eu reservar aquela vaga para ela, né? Então, assim, naquele dia eu não marco nada. Então, se tem uma outra aluna querendo o curso para a mesma data, eu deixo de fazer o da segunda aluna porque a primeira está marcada. E aí, se a primeira não vai, eu perdi. Outra coisa, igual nesse caso que foi um dia de semana, acabou que eu deixei de atender as 4 clientes, que é a minha agenda fixa que eu tenho, para poder dar o curso. Ela não comparecendo, perdi 4 atendimentos. E são clientes que podem fazer comigo outra data, mas são clientes que podem também escolher outra profissional para ir fazer. E aí? Então, assim, tá vendo como a coisa é um pouco mais séria? Ah, Michele, mas foi motivo de doença. Beleza, mas não foi a primeira data, né? Foi a segunda, lembra? Porque se tivesse sido realizado lá em julho, na primeira data, não teria tido o imprevisto da segunda. Por isso que é muito importante a gente ter compromisso, a gente ter responsabilidade com as nossas coisas. Porque se a gente não faz na data que era para fazer, às vezes na próxima data pode acontecer alguma coisa que a gente realmente não consiga fazer. Não, mas você não pensou no lado dela. Ela pensou no meu, gente.
Não tem como a gente querer cuidar de todo mundo, não tem como a gente querer resolver o problema de todo mundo, porque quando você resolve o problema de outra pessoa, você acaba gerando problema para você. Aprenda a falar não para as outras pessoas, ao invés de só ficar falando não para você. Eu teria a opção de marcar uma terceira data para ela. Só que eu teria o risco também de pela terceira vez ela desmarcar comigo. E aí, vocês já somaram aí quanto que deu de prejuízo? Na primeira data, eu deixei de atender uma aluna que estava querendo para aquela data porque ela estava marcada. E na segunda data, eu deixei de atender 4 clientes porque ela estava marcada. E aí? Sem contar que essa aluna eu já estava sentindo que ia acontecer alguma coisa. Então, eu mandei mensagem para ela na sexta-feira para olhar com ela se ela, né, tava tudo certinho e tal, porque ela simplesmente não dava mais sinal de vida. Não respondeu. No sábado eu mandei mensagem para ela de novo, não respondeu. Na segunda-feira eu liguei para ela, não atendeu. Aí na segunda-feira de tarde ela entrou em contato comigo, falou o que estava acontecendo, que não ia conseguir vir. Se na sexta-feira ela tivesse me avisado, talvez na sexta-feira eu teria conseguido abrir a agenda e encaixar outras pessoas. Então, assim, não foi uma coisa que eu não tentei, que eu falei, ah, pronto, acabou, foda-se. Não, eu tentei. Eu mudei a data de acordo, eu marquei a data de acordo ela pediu, eu mudei a data de acordo ela pediu. Eu entrei em contato com ela para ver se tava tudo ok, se precisaria, né, haver alguma mudança, enfim, alguma coisa assim. Só que eu preciso fazer valer o contrato. Senão, não faz sentido eu ter um contrato se eu não faço valer o contrato, não é? Então, assim, o que eu queria vir aqui conversar com vocês era isso, né? Para vocês terem esse posicionamento também, gente. É a empresa de vocês. Se vocês não se posicionarem, deixarem tudo correr solto sempre, se as outras pessoas mandarem um negócio de vocês, ah, Michele, mas aí você não ficou com medo de perder a aluna? Gente, eu já perdi. Ela não vai fazer mais. Se ela quisesse fazer, ela teria feito. Ela teria falado, como já aconteceu, não, Michele, realmente fui eu que pedi para mudar a data, fui eu que não vou conseguir comparecer agora, e eu vou me organizar aqui, e depois de um tempo vou entrar em contato com você, a gente vai marcar uma terceira data, eu vou pagar a taxa da matrícula de novo, porque eu entendo que você teve um custo comigo de não atender outra aluna, de não atender outros clientes, e não é só isso, né? Eu também me organizo, então eu mando imprimir certificado, eu compro a moldura do certificado, eu monto o box da aluna com os brindes, a apostila, o coffee break. Então, assim, eu me programo para isso. Então, eu espero que, no mínimo, a pessoa se programe também. Sem contar que os demais bônus, como o suporte vitalício, o grupo de acesso, o curso online, com certificado, inclusive, continua valendo. Está dentro do valor da matrícula. É só o curso presencial e as coisas que eu dou no dia do curso presencial que a pessoa não tem mais acesso. Então, assim, não foi uma coisa que a pessoa não tem acesso nenhum a nada e você cobra matrícula. Não, eu cobro matrícula, mas eu dou coisas para a pessoa referente à matrícula que valem muito mais do que a matrícula. Então, assim, ai, é desafiador. Lidar com pessoas é desafiador. Então, assim, se posicionem no negócio de vocês, porque no frigir dos ovos é vocês com vocês mesmas. Então, assim, se vocês deixarem o negócio de vocês correr solto, vocês nunca vão ser considerados como verdadeiros profissionais. Com educação, com carinho, com jeitinho, mas se posicionem.